ela produzia, ela dava frutos. E ela provocava Ana constantemente. O seu prazer era provocar Ana, era irritá-la. E eu fiquei imaginando aqui, quando eu fiquei meditando nessa palavra, eu fiquei imaginando ela lá. Ah, você daí pode ser mais bonita, pode ser mais amada, pode ser mais isso, mas quem tem filho sou eu. E ela provocava Ana constantemente. E Ana se sentia angustiada, sua alma se consumia de tanta dor, por ser tão provocada, por ser tão irritada pela sua rival. E ela, a palavra diz que ela, lá no versículo 6, vamos ler um pouquinho a palavra, né? Não vou ler a palavra. No versículo 6 diz assim: e a sua competidora excessivamente a irritava, para a engravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a mão. Então ela ficava irritando Ana por tudo, todo o tempo irritando Ana. Talvez hoje você possa se identificar um pouquinho com Ana. Talvez você vive num ambiente onde você é provocada, onde as pessoas te irritam, querem competir com você. Você é diminuída, você é desprezada. E talvez você esteja lá, né, no meio de uma multidão, mas você é tão afrontada, tão irritada, e a tristeza toma conta de você. A tristeza corrói e doura a tua alma. Porque as pessoas gostam de provocar, né? Às vezes a gente está num ambiente e as pessoas gostam de diminuir a gente, gostam de se fazer mais, gostam de nos desprezar. E isso traz tristeza, isso traz dor, isso traz solidão. Mas a história de Ana continua. Lá no versículo 8 diz assim: então Eucana era o marido de Ana. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? Tem um ponto de interrogação aqui. Ele estava questionando Ana. E por que está tão mal no teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então, como já não é parte a sua rival lhe provocando, a sua rival lhe afrontando, fazendo pouco caso dela, diminuindo ela, ainda vem o seu marido. Ainda vem o seu marido e diz: por que choras, Ana? Por que não come? Não sou eu melhor do que 10 filhos para você? Ele estava questionando Ana. Nesse momento, talvez Ana necessitasse era de um abraço. Talvez alguém que compreendesse ela, pudesse ouvi-la. Mas em vez disso, ela era questionada. O seu marido, o seu companheiro, que podia estar ali, né, apoiando ela, compreendendo ela naquela dor, ele ainda veio confrontar ela. Ali tem um versículo que diz que ele amava Ana, mas no momento que ela passava por essa dificuldade, ele afrontava, ele questionava Ana. Quantas vezes? Todas. E no momento em que nós nos rendemos, assim como Ana, quando ela se sentiu amargurada, quando ela se sentiu necessitada, quando ela olhou para todos os lados, até a pessoa que ela mais amava, que se dizia que amava também ela, que era Eucana, o seu marido, quando ela viu que nem ele mais a compreendia, nem ele mais a entendia, ele vinha e questionava ela, ele vinha e cobrava ela. Não sou eu melhor do que 10 filhos para você? Por que você está aí chorando? Por que não come? Quando ela viu que a pessoa que ela mais podia confiar
Ela sabia que existia um Deus que, mesmo as pessoas achando que ela era rejeitada de Deus, que ela era esquecida de Deus, ela ainda creu nesse Deus e se prostrou nos pés dele. Ela chorou a sua amargura, a amargura da sua alma, a sua dor, a sua tristeza, nos pés daquele único que podia ser a solução para a sua vida. E logo depois, no capítulo 2 de Ana, de Samuel, capítulo 2, Ana levanta um cântico ao Senhor. Ana se encheu de riso, Ana se encheu de alegria, Ana encheu o coração de louvor, porque Deus se lembrou dela. Amém. Se lembrou dela por quê? Porque ela lembrou primeiro que existia um Deus que podia mudar a sua história, que existia um Deus que podia mudar a sua vida. Quando ela se lançou nos pés do Senhor, quando ela deixou de olhar para as coisas que lhe amarguravam, para as coisas que lhe entristeciam, para as coisas que traziam dor para a sua alma, para a sua vida, ela deixou de olhar para aquilo e correu para o único lugar onde ainda existia uma solução. Ela correu para os pés do Senhor. Aleluia. E ali o Senhor restaurou a vida de Ana. Ali o Senhor restaurou o coração de Ana. Ali o Senhor tirou toda a amargura da sua alma, toda a tristeza da sua alma, toda a solidão que Ana sentia. Foi o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele limpou o coração de Ana. Amém. E Ana teve motivo para sorrir, Ana teve motivo para se alegrar, Ana teve motivo de cantar, de louvar, de engrandecer o nome do nosso Deus. E o nosso convite é esse. Qual é a tua dor? Qual é a tua tristeza? O que tem causado uma amargura de sinais, prodígios e maravilhas? Jesus, ele nos trouxe aqui, não foi por um acaso. Não é por um acaso que nós estamos aqui. Eu me coloco nós, porque cada vez que Jesus se faz presente, ele se faz presente para abençoar cada uma de nós. Nenhuma de nós está fora da bênção de Deus. Amém. Nenhuma. Às vezes você pode estar pensando, eu vou lá, né? Me convidar, eu vou estar lá só para não dizer não. Saiba que você está aqui pela graça e o poder de Deus. Saiba que você está aqui porque você é uma pessoa muito especial para Deus. Porque Deus marcou essa tarde para falar com você, para ministrar a sua vida, para contar a sua história e para mudar a sua história. Amém. Às vezes você está aí, ó, quietinha no teu cantinho, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus ele tem poder para mudar e transformar as nossas vidas. Jesus está aqui. Jesus conhece o nosso coração. Jesus conhece a nossa vida. Conhece cada dor, cada tristeza, cada sofrimento que nós temos passado no nosso dia a dia. E Ele é o único que pode mudar e transformar a nossa história. Eu creio que tem um livro aberto nas mãos de Deus, escrevendo o nome de cada uma dessas mulheres aqui nessa parte. Porque Ele conhece cada uma que está aqui. Cada uma que está aqui Ele conhece. Eu não conheço, né? Algumas eu já fui apresentada, mas quem conhece é o Senhor Jesus. E Ele está aqui. Então o que Deus, a palavra de Deus diz lá em 1 Samuel 1:10, que Ana se prostrou aos pés do Senhor. Hoje, se você tiver uma necessidade, se você veio aqui, se você realmente se identificou com alguma coisa na vida de Ana, você diz assim, é tão mínimo, mas eu me identifiquei com essa palavra. Eu creio que Deus, Ele tem algo novo para a sua vida.